Quando tiver, diz. Pá, eu acho que deve dizer. Já está. Tá? Sim. Artigo colisão de avoidance among dense heterogeneous agents using deep reinforcement learning. Olá, vamos apresentar o artigo Collision Avoidance Among Dense Heterogeneous Agents Using Deep Reinforcement Learning. Este artigo estuda os modelos de Deep Reinforcement Learning, DRL, no deslocamento de um agente em um ambiente composto por outros agentes. Esses outros agentes podem representar pessoas com diferentes mobilidades, por exemplo, pedestre, ciclista ou outro. O objetivo do agente é chegar ao seu destino evitando colisões com os outros agentes. Os modelos atuais baseados em DRL consideram este problema como um processo de decisão de Markov parcialmente observável. Isso significa que o agente terá um sistema de recompensas se atingir o objetivo e penalidades quase colhido com outros agentes. Com isso, é possível definir uma policy function e treiná-la utilizando uma rede neural. Embora esse modelo funcione bem, eles enfrentam dificuldade em ambientes muito densos devido à maneira imprecisa como consideram os obstáculos. Este artigo aborda as relações entre agentes de diferentes formas e velocidade. Em alguns casos, o agente pode parar completamente porque não encontra um caminho adequado. Esse problema é conhecido como Freezing Robot Problem. O artigo, portanto, propõe uma nova abordagem para considerar os obstáculos e encontrar uma solução para esse problema. Podem ver aqui que se a área dos agentes fosse circular, eles colidiriam, mas como este artigo considera áreas que seguem as formas dos obstáculos, isto abre possibilidades de caminhos. Este trabalho é relacionado a várias pesquisas anteriores. Primeiramente, existem os algoritmos como VO, RVO e ORCA que já são amplamente utilizados para controlar o movimento de múltiplos agentes e evitar colisão entre eles. No entanto, estes algoritmos não podem ser usados na navegação social porque exigem uma otimização precisa dos parâmetros e é muito difícil prever o comportamento humano. Além disso, também existe um modelo baseado em DRL que são muito mais eficazes na navegação social. Estes modelos obtêm parâmetros do agente por meio de sensores, como imagens, ou coletam dados do agente, como sua posição e velocidade, e os utilizam para treinar a value function com uma rede neural profunda. Esse é o caso do modelo CADRL. O modelo SADRL também utiliza uma rede neural profunda, mas leva em consideração as interações entre o agente e a multidão, além das interações com cada um dos outros indivíduos. No entanto, esses algoritmos podem levar o agente a parar completamente se não encontrar um bom caminho. O método RDS permite criar zonas de risco com base na velocidade do agente, possibilitando que ele reduza a velocidade em vez de parar completamente se não encontrar imediatamente um caminho satisfatório. Sobre o Deep Reinforcement Learning para navegação. O objetivo é que um robô chegue ao seu destino evitando colisões com agentes heterogêneos presentes no ambiente. Este problema é formulado como uma tarefa de tomada de decisão sequencial no âmbito do Deep Reinforcement Learning. No ambiente existem dois tipos de agentes, o robô como agente e os obstáculos como agentes. Em cada instante de tempo, o estado do robô agente pode ser completamente observado, incluindo a sua posição, velocidade, objetivo, velocidade preferida e parâmetros de forma. Por outro lado, os estados dos obstáculos agentes são apenas parcialmente observáveis, englobando informações sobre posição, velocidade e forma. O estado conjunto do sistema combina os estados observáveis do robô e dos obstáculos.
A polícia de navegação Pi do robô é treinável, enquanto as polícias dos obstáculos da gente são desconhecidas e não treináveis, sendo definidas por simuladores ou um indivíduo real. As ações do robô são determinadas pela polícia com base no estado do sistema. Assume-se que o robô pode ajustar imediatamente a sua velocidade de acordo com a ação escolhida. A polícia ótima é obtida através da value function, que é atualizada iterativamente com o método temporal difference, ajustando as previsões com base nas diferenças de reward entre steps temporais. Durante o treino, utiliza-se o ambiente real para determinar a próxima etapa, enquanto na aplicação prática recorre-se a modelos simplificados ou de previsão de trajetória. As rewards são calculadas analiticamente, permitindo ao robô selecionar a melhor ação e navegar de forma eficiente e segura. Sobre a moderação de agentes heterogêneos. Os agentes envolvidos no contexto em que se evita colisão são heterogêneos. Observamos que as projeções de robôs de obstáculos dinâmicos num plano bidimensional são maioritariamente circulares, retangulares ou uma forma alongada. Na prática, o Oriented Bounding Box é vastamente utilizado para apresentar contornos alongados em tarefas de detecção de colisão. Inspirado na Oriented Bounding Box, o artigo propõe um Oriented Bounding Capsule, OBC, para modelar o agente. Desta forma, os métodos de Deep Reinforcement Learning são compatíveis com agentes de diferentes formas. Cada agente modelado para o OBC tem 3 parâmetros relativamente à heterogeneidade da forma, como ilustrado representado no slide. Para o agente obstáculo número n, φ é considerado um parâmetro que representa a orientação do eixo longo da OBC no sistema de coordenadas global, que indica o ângulo de orientação da cápsula relativamente ao eixo horizontal do sistema de ao eixo horizontal do sistema de coordenadas. Este parâmetro é essencial para descrever a direção em que o agente associado ao OBC, o que por sua vez é diretamente relacionado com a sua trajetória e comportamento do agente no ambiente. De forma resumida, φ determina para onde a OBC aponta. O principal objetivo desta metodologia é criar um sistema de navegação que permita colisões em ambientes densos, para onde os agentes são heterogêneos, ou seja, têm diferentes formas de velocidade. Estes agentes, como mencionado anteriormente, são representados através de cápsulas orientadas, o que permite lidar com a complexidade das suas formas e orientações. A metodologia está organizada em 4 partes principais. O espaço de estados interativo, que simplifica as informações usadas pelo robô. O cálculo da distância mínima, essencial para a identificação de colisões iminentes. O risco de colisão, relacionado à velocidade, que ajuda o robô a prever e a evitar situações perigosas. E por último, a função de recompensa, que incentiva o comportamento seguro durante o treino. Todos estes elementos estão interligados e trabalham para que o robô navegue de forma eficiente e segura em cenários complexos. O espaço de estados interativo é uma componente fundamental da metodologia, pois organiza as informações que o robô utiliza para tomar decisões em tempo real. Em vez de trabalhar com todas as variáveis de forma global, os estados de cada agente são transformados para um sistema de coordenadas local. Neste sistema, o robô está posicionado no centro, enquanto o eixo X aponta diretamente para o objetivo. Isto facilita a análise das interações entre o robô e obstáculos no ambiente. As informações incluídas neste espaço de estados são simplificadas para apenas o que é essencial: a posição e velocidade do robô, a distância até o objetivo, a distância mínima em relação a outros agentes e a diferença de orientação entre eles. A equação apresentada no slide
ilustra como estas variáveis são organizadas, tanto para o robô como para os obstáculos. Este formato reduz a redundância de dados e permite que o sistema tome decisões mais rapidamente, otimizando o desempenho do robô em ambientes densos. O cálculo da distância mínima é essencial para garantir que o robô consiga evitar colisões. Ao trabalhar com cápsulas orientadas, o sistema considera 2 cenários principais para determinar esta distância. O primeiro cenário avalia a distância entre as extremidades de 2 cápsulas, enquanto o segundo considera a distância entre uma extremidade de uma cápsula e o ponto perpendicular na outra cápsula. Estas medições são feitas utilizando fórmulas geométricas, como mostrado aqui nas equações. No caso do cenário ponta a ponta, a distância é determinada com base na menor distância entre os pontos das cápsulas. No cenário ponta perpendicular, a distância é calculada utilizando o produto vetorial para determinar a separação entre a extremidade de uma cápsula e a perpendicular da outra. Este modelo geométrico é extremamente eficaz, pois considera tanto a orientação quanto o formato dos agentes, garantindo que o robô tenha uma avaliação precisa do espaço disponível no ambiente. Esta precisão é crucial para evitar decisões baseadas em estimativas excessivamente conservadoras, que poderiam limitar a mobilidade do robô. Para além da geometria dos agentes, a metodologia também introduz um conceito inovador, o risco de colisão relacionado à velocidade, que é representado através de uma cápsula de risco ou risk capsule. Esta cápsula expande a dimensão do agente na direção do movimento de acordo com a sua velocidade. Assim, quanto mais rápido um agente se move, maior será a sua cápsula de risco. Consequentemente, maior será o risco associado à interação com este agente. O cálculo deste risco é realizado utilizando a fórmula apresentada no slide. A função avalia 3 situações. Quando o robô está dentro da cápsula de risco, é atribuída uma penalização máxima. Se o robô estiver próximo, mas fora da cápsula, a penalização é proporcional à distância. Finalmente, se o robô estiver fora do alcance, não há penalização. Este sistema permite que o robô identifique os agentes mais perigosos e priorize ações para evitar colisões com eles. Este tipo de antecipação é particularmente importante em ambientes dinâmicos, onde há agentes a mover-se em velocidades diferentes e em direções variadas. A função de recompensa é o elemento que guia o comportamento do robô durante o processo de aprendizagem. É através desta função que o sistema é incentivado a adotar comportamentos seguros e eficientes. Esta fórmula demonstra como o robô é recompensado ou penalizado com base no seu desempenho. O robô recebe uma recompensa positiva quando alcança o objetivo com sucesso, mas é penalizado em 2 casos. Primeiro, se ocorrer uma colisão onde a penalização é alta. Segundo, se o robô entrar em áreas de alto risco, determinadas pela cápsula de risco dos agentes. Neste último caso, a penalização é proporcional ao risco identificado. Estes sistemas de recompensas foram desenhados para criar um equilíbrio entre a segurança e a eficiência. O robô aprende a evitar colisões e áreas de risco, mas também é incentivado a alcançar o objetivo no menor tempo possível. Isto permite que o sistema seja tanto seguro quanto prático em cenários no mundo real. Relativamente às experiências e resultados, no ambiente foram simulados em Python agentes obstáculo controlados pelo ORCA, Optimal Reciprocal Collision Avoidance, que recorre a baselines como CADRL e SARL, digamos, SARL, algoritmos baseados em DRL. O objetivo desta simulação tem por base possibilitar a navegação de robôs num cenário em que se deparam com obstáculos heterogéneos em movimento, para o qual os autores criaram a sua própria versão das baselines, com isso em conta e sem alteração da função de recompensa. O DH-CADRL e DH-SARL, IDH-CADRL asterisco e IDH-SARL asterisco, respectivamente. Relembra-se que DH
significa dense heterogeneous. E o asterisco é um indicador de que o método se trata da versão sem alteração da função de recompensa. A experiência envolve 3 fases: a preparação da simulação, na qual se efetua a amostragem aleatória dos raios e velocidade preferencial dos Orientated Bounding Capsule, OBC, e estes são os obstáculos em questão, bem como das suas posições, e define-se finalmente os parâmetros do robô. Admite-se ainda a homogeneidade circular e divide-se, para o robô, a velocidade num espaço de ações de 81 dimensões, com 16 velocidades angulares, pertencentes ao intervalo de menos π/4 a π/4 radianos, e 5 velocidades lineares discretas. Seguinte, a fase de treino, na qual se utiliza 5 agentes de obstáculo, que conseguem detectar-se uns aos outros, mas não os robôs. Recorre-se à Imitation Learning, começando com 3.000 episódios de Orca durante 50 épocas, com uma learning rate de 0.01. Em seguida, recorre-se a Reinforcement Learning para 10.000 episódios, assumindo uma learning rate de 0.001, discount factor de 0.9 e conjuntos de 100. Finalmente, para a avaliação, utilizam-se as métricas Success Rate, Collision Rate, Mean Time, Risk Rate e Risk Distance. Para compreender o efeito da heterogeneidade da forma, os algoritmos são avaliados tendo em conta tanto os cenários em que os robôs são invisíveis como aqueles em que são visíveis. Destes testes, conclui-se que os algoritmos propostos pelos autores atingem os melhores resultados, assumindo as métricas estabelecidas anteriormente, e em ambos os cenários. Através da observação da tabela, assumindo 5 obstáculos, n igual a 5, para os métodos CADRL, Collision Avoidance with Deep Reinforcement Learning, a escolha entre os algoritmos propostos pelos autores acaba por constituir um trade-off. Por exemplo, no caso invisível, se para a tarefa em questão a success rate tiver maior importância, deve-se escolher o DH-CADRL, embora todas as outras métricas sejam superiores no caso sem alterações na função de reward. Quanto ao caso visível, apenas success rate e mean time apresentam diferenças significativas, sendo nestas o método DH-CADRL normal superior. Para os métodos SARL, Socially Attentive Reinforcement Learning, a melhor escolha será o DH-SARL sem alteração na função de reward. Em ambos os casos em que é invisível e visível, dado que obtém melhores resultados que o normal, em mean time, a única métrica em que existem diferenças, com exceção do success rate no caso invisível. Quanto ao efeito da heterogeneidade da velocidade, assumindo 10 obstáculos, conclui-se que, tal como para o caso de 5 obstáculos, os algoritmos propostos têm melhor performance. Para a observação da tabela, temos que, para os métodos CADRL, no cenário visível, DH-CADRL é superior àquele em que não existe alteração da função de reward, sobretudo pela sua success rate. No cenário invisível, o DH-CADRL é o melhor, embora perca apenas em algumas das métricas. Para os métodos SARL, destaca-se DH-SARL como o melhor em ambos os cenários. Dado que os métodos SARL possuem melhores propriedades de interação com multidões, estes serão o foco do artigo daqui em diante. E, posto isto, ao procurar averiguar o impacto da heterogeneidade da velocidade, notou-se ainda que, quanto à success rate, o DH-SARL é superior ao DH-SARL asterisco. Contudo, o contrário verifica-se a nível de collision rate para os 3 níveis de velocidade, como pode ser observado nos gráficos à direita. Por fim, para avaliar o efeito da heterogeneidade da densidade, serão tidos em conta apenas os métodos SARL, procurando-se avaliar a performance dos mesmos à medida que o número de obstáculos presentes aumenta gradualmente. Para a observação do gráfico, percebe-se que com o aumento do número dos obstáculos, a success rate diminui, sendo DH-SARL o mais resiliente a esta alteração. Com isto, conclui-se que a heterogeneidade dos agentes não pode ser desconsiderada à medida que a densidade dos obstáculos aumenta. Os autores do artigo fizeram uma investigação mais aprofundada da efetividade do método proposto, numa ótica de análise qualitativa. No gráfico que observamos no slide anterior, são comparadas as trajetórias locais das policies baseline, DH-SARL e SARL. No caso teste 1, o robô SARL ficou preso entre os obstáculos 1, 3, 4 e 5 e, portanto, falha ao tentar alcançar o seu objetivo, como demonstrado no gráfico. Entretanto, o robô DH-SARL utiliza totalmente o espaço livre entre os obstáculos 4 e 5, passando entre estes
como indicado no gráfico, alcançando então o objetivo com sucesso. No caso teste 2, o robô Sarl evita o obstáculo 3 de forma passiva, mas desvia-se bastante do destino, resultando num trajeto mais longo, como mostrado no gráfico. Por outro lado, o DH Sarl adota uma estratégia mais ativa, exibindo um comportamento inteligente e move-se em paralelo ao obstáculo 3, acelera, ultrapassa-o e continua em direção ao objetivo, melhorando significativamente a eficiência da navegação. Finalmente, no caso teste 3, o robô Sarl tenta passar à frente do obstáculo 7 e acaba por provocar uma colisão, como mostrado na linha C da tabela. Entretanto, o robô DH Sarl decide contornar o objeto por trás, demonstrando uma policy que evita colisões de forma mais segura. Em conclusão, quanto a este artigo, este trabalho desenvolveu um método eficaz para aplicar algoritmos baseados em DRL na prevenção de colisões com agentes heterogéneos densos. A abordagem dos autores do artigo é flexível e pode ser aplicada para melhorar praticamente qualquer algoritmo de navegação baseado em DRL, a nível do agente. Inicialmente, utilizar Orientated Bounding Capsules para modelar os agentes. Em seguida, criar uma nova Reward Function baseada no risco de colisão relacionado com a velocidade. Os resultados quantitativos demonstram que o método proposto supera claramente os algoritmos de navegação DRL existentes, em termos de taxa de sucesso e segurança. De forma qualitativa, foi demonstrado que a policy desenvolvida pelos autores gera comportamento desejado de prevenção de colisões, proporcionando uma navegação mais eficiente e segura. No entanto, existem limitações do trabalho apresentado no artigo. Vamos agora dizer. A implementação física da proposta deste artigo apresenta várias limitações que devem ser consideradas. Primeiro, no mundo real, a utilização de sensores como câmaras introduz ruído e incertezas nos dados recolhidos, ao contrário do que acontece nos cenários simulados, onde assumimos que toda a informação é precisa. No mundo real, estas incertezas podem ter um impacto significativo no desempenho dos agentes, e isto pode levar a decisões imprecisas ou mesmo a falhas no sistema de navegação. Além disso, há o risco de falhas dos sensores em tempo real, como perda temporária de sinal ou erros de medição. Nos cenários simulados, estas falhas não estão presentes, a menos que sejam intencionalmente simuladas. No entanto, em ambientes reais, situações como estas podem comprometer seriamente a capacidade do robô navegar de forma segura e eficiente. Uma outra das limitações mais desafiantes é lidar com o caráter imprevisível do comportamento humano. Um exemplo seria uma reação repentina de um pedestre à presença do robô, comparar abruptamente, mudar de direção ou até interagir com o robô de forma inesperada. Estas situações introduzem uma variável difícil de antecipar e representam um obstáculo significativo para a tomada de decisão do agente. Estas limitações evidenciam a necessidade de ajustes e melhorias adicionais para adaptar o sistema às condições do mundo real. Outra limitação importante está relacionada com as características do ambiente em que o agente opera. No mundo real, o terreno onde o robô se locomove pode variar de forma imprevisível, devido a fatores fora do controle do agente, como fenómenos naturais ou ações humanas. Por exemplo, terrenos instáveis, buracos ou obstáculos colocados por pessoas podem surgir inesperadamente, criando desafios que não são simulados durante os testes em ambientes controlados. Além disso, as condições meteorológicas representam outro fator limitador. Situações como chuva, neve ou gelo podem tornar a locomoção do robô mais difícil, afetando tanto a sua estabilidade quanto o tempo de reação a situações adversas. Por exemplo, superfícies escorregadias podem fazer com que os cálculos de movimento previstos não sejam executados de forma eficaz. Variações nas condições de iluminação podem ter um impacto significativo na percepção do robô. Em ambientes mal iluminados, como à noite, ou com mudanças bruscas de luz, como sombras profundas ou reflexos, a capacidade do robô de interpretar o ambiente pode ser prejudicada. Estes fatores não são devidamente considerados durante as simulações, mas representam desafios reais que devem ser enfrentados para garantir a eficácia do sistema no mundo físico. A implementação do robô em cenários reais é um passo essencial para validar a eficácia deste sistema. Apesar dos testes em simulações controladas terem apresentado bons resultados, o ambiente real é muito mais complexo e imprevisível. Por isso seria necessário incluir testes em cenários com pedestres, ciclistas e outros obstáculos dinâmicos. Estes testes ajudariam a avaliar como o sistema se comporta perante agentes humanos com comportamentos variáveis e situações inesperadas. Além disso, permitiria adaptar o modelo às condições reais do mundo. Outra questão fundamental a considerar são os dados provenientes de sensores reais, como câmaras, que frequentemente incluem incertezas e ruídos. Estes fatores podem impactar negativamente a performance do robô.
Assim, seria importante simular o impacto destas incertezas e desenvolver técnicas de pré-processamento de dados para lidar com estas limitações, garantindo que o sistema se mantenha robusto. Uma outra abordagem promissora seria a introdução de algoritmos de previsão adaptativa. Estes algoritmos ajustariam o comportamento do robô com base nas interações humanas, permitindo ao sistema responder de forma mais natural e eficiente às mudanças no comportamento dos pedestres ou a outras interações sociais. Isso seria particularmente útil em ambientes como centros comerciais ou zonas penais, onde as pessoas podem reagir de forma diferente à presença de um robô. Uma das áreas para futuras melhorias é também a adaptação do robô a cenários adversos, principalmente relacionados a condições meteorológicas e terrenos imprevisíveis. Em situações de chuva ou neve, as superfícies tornam-se escorregadias, o que dificulta a locomoção segura. Para lidar com isso, seria importante implementar mecanismos que melhorem a resistência do robô, como o uso de pneus ou pernas adaptativas que aumentem a tração. Além disso, sensores específicos poderiam ser utilizados para detectar superfícies escorregadias e ajustar automaticamente a força de locomoção, garantindo maior estabilidade. Outro ponto crítico é a capacidade de adaptação a diferentes tipos de terreno, como superfícies irregulares ou instáveis. Para isso é essencial desenvolver sistemas de navegação que consigam identificar e adaptar-se em tempo real a estas mudanças. A utilização de sensores de pressão no solo, combinados com algoritmos de tensão de terrenos irregulares, permitiria ao robô prever e responder a alterações no ambiente de forma eficiente. Adicionalmente, modelos de previsão poderiam ser implementados para simular e antecipar condições inesperadas, preparando o robô para reagir antes que estas condições afetem a sua navegação. Obrigado.